Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos juntos para estudar a Tua Palavra. Abençoa-nos nesse tempo, abençoa-nos na devida compreensão, assimilação e prática daquilo que o Senhor tem revelado e instruído para a Tua Igreja. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, essa é a nossa sexta aula, então, né? Semana passada a gente terminou o capítulo 7, onde Paulo está respondendo várias perguntas a respeito do casamento misto, divórcio, celibato, a permanência como solteiro ou viúvo, viuvez, virgindade e porneia. Né? Então, são várias perguntas que devem ter sido feitas e que Paulo responde no capítulo 7. No capítulo 8, a gente vê os limites da liberdade cristã. Né? Então, Paulo aqui está preocupado com estabelecer alguns estreitamentos da moralidade cristã e impor alguns limites para a liberdade cristã, principalmente no que dizia respeito aos alimentos sacrificados a ídolos. Né? E aqui nós entramos em 1 Coríntios 9, onde Paulo faz uma defesa do seu apostolado e dos direitos das pessoas que são obreiras, né, que dedicam-se em tempo integral para a obra de Deus. Vamos ler ali do verso 1 ao verso 15. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi o Senhor Jesus? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se eu não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é essa. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos que trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança. O que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fazemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo? E que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Preferia morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Então, aqui Paulo está novamente se defendendo, como ele já fez algumas vezes, né, ao longo dessa carta, e que ele está defendendo o seu apostolado, inicialmente com algumas perguntas retóricas, né? Não sou um homem livre, não sou um apóstolo, não vi o Senhor Jesus, por acaso vocês não são fruto do meu apostolado no Senhor? Então, todas as respostas para as perguntas são sim. Possivelmente, Paulo estava sendo acusado de ser um apóstolo fajuto, ou um falso apóstolo, porque possivelmente a igreja de Corinto soube que a igreja em Jerusalém lançou sortes e escolheu Matias como 12º apóstolo. Entretanto, o Senhor Jesus escolheu Paulo como 12º apóstolo. Matias podia ser um enviado daquela igreja. Apóstolo significa literalmente isso, enviado, né? Mas quem o Senhor Jesus efetivamente enviou foi Paulo. E Paulo, como apóstolo, tinha autoridade sobre aquela igreja que ele havia plantado. Né? Ele fala no verso 2, vocês são o selo do meu apostolado. Eles, em especial, deveriam reconhecer a Paulo como apóstolo, porque eles estavam ali reconciliados com Deus graças ao ministério de Paulo.
E nesse contexto, Paulo também devia ser acusado, juntamente com os seus auxiliares, de serem preguiçosos ou de não trabalharem, de serem vagabundos ou coisas do gênero, né? Porque Paulo está defendendo aqui o direito dos obreiros de receber o sustento da igreja. Paulo faz algumas analogias para defender seu ponto. Os soldados que recebem o soldo, os agricultores que desfrutam do que plantam, os pecuaristas que desfrutam do seu rebanho, os sacerdotes que são sustentados pelas ofertas do templo, até de bois, né, que havia previsão legal na lei de Israel, para que os bois não fossem amordaçados enquanto trabalham, enquanto moem o trigo, os bois poderiam comer enquanto trabalhavam. E Paulo está dizendo, olha, se todas essas profissões e até animais recebem o seu sustento como fruto do seu trabalho, vocês estão dizendo que eu, meus auxiliares, Barnabé, não podemos ter isso. Né? E Paulo, para encerrar o argumento, ele coloca a ordem do Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O Senhor Jesus efetivamente disse isso, não está registrado em nenhum evangelho, mas devia estar na tradição oral dos apóstolos, né? E o curioso é que outros obreiros eram sustentados pela igreja e eles estavam se recusando a reconhecer que Paulo e seus auxiliares poderiam receber o sustento do seu ministério. E Paulo termina se gabando de que nunca recebeu nenhum tostão daquela igreja, e que preferia morrer a ter essa glória de nunca ter recebido um tostão daquela igreja. Então, Paulo, embora defenda o direito dos obreiros, ele abre mão para que isso não seja um obstáculo adicional à sua relação com aquela igreja. Aí nós entramos no verso 16 a 18. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o evangelho, ou eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Então aqui Paulo apresenta algumas obrigações que ele tinha como obreiro do Senhor, embora ele tivesse o direito de ser sustentado pelos crentes que eram fruto do seu ministério, ele tinha algumas obrigações. A obrigação que pesava sobre ele era de pregar o evangelho. Ele está afirmando que ele não tem do que se orgulhar, ele não faz nada mais do que a obrigação dele, uma obrigação que lhe foi imposta. E aqui no verso 7 ele faz a extrapolação de um conceito baseado no recebimento de recompensa ou de galardão com base na intenção e não nas ações, né? Se eu faço de livre vontade, eu tenho recompensa, mas se faço por obrigação é porque uma responsabilidade me foi confiada. Então, se de boa vontade a obra é feita, recebe-se o galardão. Se ele faz por constrangimento, ele não recebe, embora tenha cumprido a sua obrigação. Isso serve para nós, né? O Senhor está julgando, acima de tudo, as intenções dos nossos corações, muito mais do que as nossas ações, enquanto trabalhamos para a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Né? E Paulo ainda afirma novamente no verso 18, né? Neste caso, qual caso? No caso da relação dele com a igreja, qual é a minha recompensa? Que anunciando o evangelho eu apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Então, Paulo, mais uma vez, meio que joga na cara daquela igreja o seguinte: ó, vocês estão me acusando aqui de ser sustentado por outras igrejas, mas eu me orgulho de nunca ter recebido um tostão de vocês, né, apesar de toda a minha dedicação a esta igreja. E aí nós entramos nos versos 19 a 27, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei,
Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui, novamente, Paulo apresenta algumas características suas que são exemplos para a igreja, para aquela igreja e para nós, Igreja de Cristo, hoje. Sendo livre de todo, ou seja, Paulo não era um servo no sentido da escravidão que havia naquele reino, né, naquele império romano. Ele não tinha a obrigação, não tinha nenhum homem o obrigando a fazer nada. Ele fazia de boa vontade, ele se submeteu a essa servidão voluntária para anunciar o evangelho para as pessoas. Aí que ele se fez escravo de todos. Né? Ele praticava aquele princípio que ele ensinou ali em Filipenses capítulo 2, verso 3, onde ele fala assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E Paulo fazia isso. Né? Paulo se dedicava à obra, se dedicava àquela igreja que era tão crítica dele. Quanto tempo, quanta energia Paulo dedicou para restaurar, para resgatar aquela igreja, numa atitude de submissão a eles. E numa atitude de maximizar o ganho de pessoas para Cristo. E aí Paulo expõe que ele não tem a atitude servil, voluntária, só para aquela igreja. Ele fazia a mesma coisa para os judeus, para outros gentios, né? Para fracos, enfim. Paulo buscava maximizar essa identificação com todas as pessoas para que obstáculos ao evangelho não fossem criados, para que pontes aproximassem as pessoas de Cristo, né? Faço tudo para com todos, ou seja, procurei me identificar com todos os tipos de pessoas para que o evangelho pudesse frutificar e alguns pudessem ser salvos, né? E Paulo se diz disposto, no verso 23, a qualquer sacrifício pessoal para que a mensagem da cruz seja pregada. Tudo faço por causa do evangelho. Isso é um exemplo para nós, né? A gente deveria assimilar essa mesma postura de Paulo, porque sobre a igreja de Cristo pesa igualmente essa responsabilidade de anunciar as boas novas. Ele faz algumas comparações aqui com atletas, né? Estimula os coríntios ali a perseguirem metas cristãs, como os atletas perseguem, né? Isso tem a ver com a sua conduta, com a sua moralidade, com o seu ministério, com o seu empenho em pregar o evangelho, com todos esses assuntos que Paulo está tratando com aquela igreja, né? E o estímulo tenham a mesma disciplina dos atletas e fazem isso por uma coroa corruptível. Mas busquem, assim como eu busco, aquela coroa que é incorruptível. Paulo expõe que ele, apesar do seu empenho, ele tem lutas, ele luta contra o pecado, verso 26, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Então, Paulo lutava contra pecados, mas isso não fazia com que o evangelho não fosse pregado, ou que seu ministério fosse comprometido, e a sua autodisciplina o mantinha qualificado. E isso deve ser uma meta para todos nós. Paulo, no capítulo 10, entra no mau exemplo dos israelitas. Então, ele se apresenta como bom exemplo, vai citar aqui o mau exemplo dos israelitas. Olha, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar.
Opa, um pouquinho só que eu pulei aqui. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, é a razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, depois de apresentar o bom exemplo, Paulo os lembra da realidade de Israel no Antigo Testamento. Apesar de todas as experiências extraordinárias que eles tiveram, a coluna de nuvem de fogo, atravessar o mar, receber o maná, beber água da rocha, 2 vezes, né, no início da jornada, no fim da jornada, e desfrutar da manifestação de Cristo, né, da teofania, as manifestações de Deus no Antigo Testamento, elas são cristofanias, né, são manifestações do próprio Senhor Jesus Cristo, de terem sido batizados no sentido análogo do batismo cristão, ou seja, assim como os cristãos são salvos da escravidão do pecado, aquela nação foi salva da escravidão do Egito, é nesse sentido que eles foram batizados, né? E Deus não se agradou deles, foram punidos com 40 anos de peregrinação. E o mesmo Deus que puniu a Israel por conta da sua desobediência, ele é imutável. Ele continua com a mesma agenda de punir o seu povo se o seu povo permanecer na obstinação rebelde e pecaminosa. Então, esse é um chamado àquela igreja a que retornem à sanidade e à santidade, principalmente. Né? Capítulo 10, versos 7 a 14. Não sejam idólatras como alguns deles foram, né? Continuando falando de Israel, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Como a gente já viu no pano de fundo daquela sociedade, a idolatria era uma prática cultural muito ostensiva no Império Romano, né, no mundo grego, no mundo helenístico, e a igreja que foi salva desse meio tem sido desafiada a se purificar da idolatria. Assim como Israel tinha problema com idolatria, aquela igreja também tinha. Israel tinha problema com imoralidade, aquela igreja também tinha. Israel colocou Cristo à prova, desafiou a sua autoridade, foram punidos. Aquela igreja está fazendo a mesma coisa. Israel murmurou, aquela igreja, uma igreja bocuda, que reclamava de um monte de coisas. E Paulo está lembrando aquela igreja que o juízo que veio sobre Israel revela a severidade do Deus imutável, que estenderia o seu juízo para aquela igreja se eles não mudassem a sua conduta, abandonando a idolatria, a imoralidade, o desafiar a autoridade de Cristo, abandonar a murmuração e assim por diante. Né? Então, ele adverte e chama aquela igreja ao temor e lembra que Deus viabiliza a santidade com seu poder em nós. O Espírito Santo que habita em nós viabiliza que nós não sucumbamos às tentações. Então, ninguém daquela igreja, ninguém dos dias de hoje, pode jamais afirmar que foi tentado além das suas forças. E participar das orgias e das cerimônias de idolatria, né, tinha muita pressão social para que a igreja sucumbisse a essas contaminações mundanas. E Paulo está dizendo, vocês não têm desculpas, Deus viabiliza a sua santidade. Então, fujam da idolatria, né? Não flertem, não convivam, nem pratiquem
a idolatria, mesmo que isso represente um custo social, um custo nos negócios, vocês têm que abandonar essa frequência, essa participação nos cultos idólatras. E nos dias de hoje, também naquela época, né, um tipo de idolatria muito escravizador, de difícil libertação, é a avareza. A avareza, no capítulo 3 de Colossenses, é dito que a avareza é idolatria. O amor ao dinheiro é idolatria. O Senhor Jesus falou muito sobre isso. Não era a tônica ali da mensagem de Paulo para a igreja em Corinto, mas é uma aplicação muito vívida nos dias de hoje, que o grande mal da sociedade moderna é esse Deus, Mamon, o dinheiro, a idolatria. Né? Então a igreja também deve se purificar dela, assim como aquela igreja em Corinto deveria se purificar da idolatria daqueles deuses greco-romanos. Aí nos versos 15 a 22, Paulo apresenta a incompatibilidade da idolatria com o corpo de Cristo. Falo como uma pessoa sábia, julguem vocês mesmos do que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Quero dizer com isso que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Então, o que Paulo está proibindo aqui é a participação naqueles cultos, naqueles banquetes, nos templos pagãos que muitos da igreja estavam continuando a praticar. Né? Paulo está dizendo o seguinte, a participação ali não é inócua, as coisas foram sacrificadas a demônios, e há uma incompatibilidade entre a igreja participando desses ambientes de culto a demônios com a participação na ceia do Senhor, no cálice do Senhor. E Paulo está advertindo que Deus tem ciúmes, né? Ou seja, a gente não pode desafiar a Deus nesse particular. Né? Eu vou pular alguns slides aqui, porque eu queria chegar... Tudo que eu falei está bem detalhada aqui nesses slides, então vocês depois podem ver. Eu queria já concluir o capítulo 10, para a gente entrar no capítulo 11, que é imprescindível que eu chegue até o capítulo 11 na aula de hoje. Então vamos ler aqui do 23 ao 33. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado sem questionamento algum por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo que foi posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que lhe deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo que dou graças? Porque se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. E assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próximo interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então aqui Paulo apresenta mais algum estreitamento da moralidade cristã. É o conceito daquilo que edifica ou não edifica a outra pessoa. Né? Então, já tinha falado no capítulo 6 o que era lícito
versus aquilo que é conveniente. Então, eu deixo de fazer coisas lícitas, porque elas são inconvenientes. Eu já tinha falado de coisas lícitas versus o poder de escravização que algumas práticas têm. Então, eu deixo de fazer algumas coisas lícitas, eu corro o risco de me tornar um escravo delas. Eu já tinha falado de coisas lícitas, que eventualmente pode levar o irmão a tropeçar no capítulo 8. Então, isso estreita a minha moralidade. E aqui, mais um estreitamento, é o lícito versus o não edificante. Então, o efeito da minha conduta na edificação alheia deve definir o cerceamento das minhas ações. Então, verso 25. No mercado, compra e come sem perguntar nada. Né? Deus criou todas as coisas, nada é impuro por si mesmo. É permitido participar de confraternizações na casa dos incrédulos, embora fosse proibido participar do culto pagão, né, que ele acabou de proibir alguns versos anteriores. Uma refeição na casa de um incrédulo, era permitido participar, mesmo que os alimentos tivessem sido oferecidos a ídolos, porque ali não era um culto a um ídolo, ali era uma refeição. Agora, se ficassem sabendo que a coisa tinha sido sacrificada a ídolo, aí a pessoa deveria se privar de comer, apesar de ser lícito, porque a carne não é impura por si só, mas esse ato de comer conscientemente alguma coisa que havia sido sacrificada a ídolo, poderia levar outras pessoas a pecar. É uma repetição daquilo que já foi tratado no capítulo 8. Né? A liberdade é julgada, o que é certo, o que é errado, pela consciência alheia? Sim. Se, como eu já tinha dito no capítulo 8, se como dando graças e a matéria não é impura, eu sou condenável? Sim, porque a questão aí não é a matéria que está sendo consumida, é a consciência alheia. E aqui no verso 31, além de todas esses cerceamentos à moralidade cristã, esses estreitamentos do lícito versus inconveniente, versus escravizador, verso que leva a tropeçar, verso que não é edificante, verso 31, a glória de Deus. Quer vocês comam ou bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, se alguma coisa não glorifica a Deus, isso deve ser evitado. Né? Não se torne um motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Ok, aqui nós entramos então no capítulo 11. Então, antes de eu entrar no capítulo 11, eu queria perguntar se ficou alguma dúvida. Eu passei um pouquinho batido aqui no capítulo 10, porque tem muita repetição em relação ao que já havia sido dito no capítulo 8. Né? O capítulo 9 também não tinha grandes problemas de entendimento, ele é bem autoexplicativo. Agora o capítulo 11 aqui é bem desafiador. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ok, seguimos então no capítulo 11. Vamos ler do verso 1 ao 16. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquear-se ou rapar o cabelo, ela que cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu? Mas se alguém quiser discutir esta questão, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Um trecho extremamente
complicado, né? Tem muitas coisas difíceis de entender, né? E Paulo está tratando aqui de comprimento de cabelo, de uso de véu, de autoridade do marido. Então, vamos procurar entender o que está sendo dito aqui. Então, Paulo começa com um desafio para que ele seja imitado. Ele era um bom exemplo, um exemplo digno de ser imitado. E ao imitar a sua conduta, as pessoas, nós, estaremos imitando a Cristo. E ele introduz os temas que ele vai tratar com essa afirmação que a igreja deveria seguir as suas instruções, imitar as suas práticas, inclusive nessas questões que estão sendo tratadas aqui, de tamanho de cabelo de homem, de uso de véu de mulher usar cabelo curto, de homem usar véu e assim por diante. Então, olha só, Paulo os elogia pela manutenção de algumas tradições, mas está chamando a sua atenção para a manutenção dessa tradição que ele está tratando aqui no capítulo 11. Né? O conceito aqui de cabeça é o conceito de autoridade. Né? Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Então, os homens devem estar submissos à autoridade de Deus, as esposas devem estar submissas à autoridade espiritual dos seus maridos. E esse é um tema que tem sido muito debatido e alvo de muitas críticas, né, por pessoas que acusam a Bíblia de ser machista, né? Mas é importante que a gente entenda alguns conceitos importantes aqui. O ser submisso, segundo a ordem bíblica, ele deve ser interpretado segundo os paradigmas bíblicos e não os paradigmas mundanos. O nosso conceito mundano de ser subordinado, de ser subalterno, estar debaixo da autoridade de alguém, é diferente do conceito bíblico. Né? Aqui, Paulo está fazendo uma referência a alguma coisa que ele explicou de maneira bem detalhada ali no capítulo 5 de Efésios, onde no verso 22 ele fala: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, no verso 22 de Efésios 5. Entretanto, no verso 21 de Efésios 5, ele fala assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, a sujeição que eu devo ter para outro irmão em Cristo é a mesma palavra grega que é usada aqui no verso seguinte, verso 22, a mulher se sujeitar ao seu marido. Então, a mulher não está sendo pedido nada além do que é pedido a todos nós. Que nós nos sujeitemos uns aos outros e que nós consideremos o outro superiores a nós mesmos. Isso é uma prática cristã. Isso não diminui, não deprecia o valor da mulher. É só uma questão de função dentro do lar. Não há demérito nenhum em ser a auxiliadora. Até porque essa palavra auxiliadora, que é usada para a mulher ali em Gênesis, é uma palavra que Deus usou para si. Deus é nosso auxílio, Deus é nosso socorro. Então a mulher, quando é auxiliadora do homem, ela está desempenhando um papel que o próprio Deus desempenha em nossas vidas. De maneira nenhuma há demérito nisso, é uma função dentro do lar. Os homens foram chamados à função de liderança. E eles se submetem à sua esposa no sentido de estar pronto para morrer por ela, como Cristo fez pela igreja. Então, se alguém tem um valor maior aqui no conceito de Efésios 5, ou aqui de 1 Coríntios 11, é a mulher. O que é esperado do marido é um amor tão sacrificial a ponto de dar a sua vida por ela. Isso naquela cultura era absolutamente contracultural. As mulheres, na Bíblia, elas são elevadas a um patamar de valor que é sem precedentes na história. Então, não podemos encarar o paradigma da sujeição a uma autoridade por padrões mundanos e humanos. Deus formatou o lar dessa maneira. O marido é o líder espiritual, a mulher é a sua auxiliadora, palavra que Deus usa para si, não há demérito nenhum, e todos nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Então, a mulher é submissa ao marido, o marido é submisso à mulher, e nós somos sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. Né? Assim como Deus
tem o Filho submisso a si, o Deus Pai tem o Senhor Jesus Cristo submisso a si, isso não deprecia o Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira, a mulher, ao se sujeitar à autoridade espiritual do seu marido, não há nenhuma depreciação para com a mulher. Não é uma questão de valor, de novo, uma questão de função dentro do lar. E aqui Paulo trata de algumas coisas difíceis no que diz respeito à nossa realidade nos dias de hoje. Paulo está fazendo algumas considerações visivelmente culturais, nós precisamos entendê-las à luz das práticas daquela sociedade. Então, homens não devem cobrir a cabeça ou usar véu quando oram ou profetizam. As mulheres devem cobrir a cabeça, usar véu quando oram ou profetizam. Mulher sem véu significa mulher careca, é uma coisa vergonhosa. Então aqui temos um princípio bíblico aplicado àquela cultura. Naquela cultura, mulheres tinham cabelo comprido e usavam véu. Homens tinham cabelos curtos e não usavam véu. É o padrão daquela cultura. E Paulo aqui está chamando a igreja para se submeter àquela prática cultural. Porque aquela cultura, aquela sociedade valorizava esse tipo de conduta. Então o cristianismo já está revogando muitas práticas e valores sociais e culturais. Agora, algumas coisas que a sociedade valoriza, elas devem ser preservadas pela igreja. Então, por exemplo, era vergonhoso uma mulher ter cabelo curto naquela época. A mulher da igreja não podia desafiar aquela cultura usando cabelo curto. Era vergonhoso para uma mulher vir a público sem cobrir a cabeça. Isso dava motivo de divórcio naquela cultura, naquela sociedade. Era vergonhoso naquela sociedade os homens usarem cabelos compridos. E era vergonhoso naquela sociedade os homens virem a público com a cabeça coberta. Então Paulo está chamando a igreja para se submeterem àqueles padrões sociais, que não são antibíblicos, mas são valiosos para aquela sociedade. Né? Então aqui nós entramos na questão da relação entre o cristianismo e a cultura, e a sociedade em que nós estamos inseridos. Valores e práticas que são valorizados pela cultura secular, que não sejam anticristãos, eles devem ser preservados para não haver obstáculos desnecessários ao Evangelho, à igreja, a Deus, à sua palavra. De outra maneira, a igreja seria uma geradora de mais empecilhos do que aqueles que naturalmente já são gerados pela nossa condição de cristãos. Então, os exemplos naquela cultura era o tamanho do cabelo e o uso de véu. É disso que Paulo está tratando aqui. Esses valores culturais, Paulo está chamando a igreja para preservar. Porque naquela sociedade, o que era vergonhoso não devia ser praticado pela igreja. Não há razão para a igreja abolir valores culturais que não sejam pecaminosos. É uma forma de se identificar com a cultura, que isso é importante que aconteça para que portas ao evangelho sejam abertas. Né? Então, um exemplo atual disso. Eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens lá para o norte, né? Ter contato com algumas culturas indígenas. E é lamentável ver que, em muitos contextos, em muitos cenários, evangelizar tem sido impor a cultura ocidental, em especial a cultura norte-americana, àqueles índios. Eu já participei de culto ali no Pará, temperatura de 45, 50 graus, e os índios foram ensinados a comparecer nesse ambiente com camisa social e calça social, gente. Sendo que a cultura deles não valoriza isso. Não precisava mudar isso naquela cultura. Agora, o que é anticristão na cultura e pecaminoso, isso deve ser abolido, abandonado. Então, naquela cultura, mulher de cabelo curto, homem de cabelo comprido, mulher sair sem véu, homem sair com véu, eram coisas vergonhosas. Então, confrontar valores culturais de maneira desnecessária é pecaminoso. Nós devemos criar identificação com a nossa sociedade, com a nossa cultura, e não obstáculos, empecilhos desnecessários.
porque os valores e práticas culturais que são anticristãos, eles deverão ser abolidos. Então, no caso dos índios, por exemplo, que tinham uma prática horrenda de infanticídio, ou seja, se um pai, depois que seu filho nascesse, ele olhasse para a criança e dissesse, eu não quero essa criança, ele tem o direito de matar a criança. Isso é uma coisa da cultura que tem que ser abolido, né? Tem que ser resgatado pelo Evangelho, porque o assassinato é pecado. Agora, os índios andarem à vontade como eles andam, isso não é contrário ao cristianismo, né? Tem uma história que um professor que atua na área de missiologia contou certa vez que alguns missionários americanos chegaram numa aldeia aqui no Brasil e as índias andam todas com os peitos de fora. Isso não tem problema nenhum para elas, nem para os seus maridos, nem para aquela sociedade. Mas tinha para os americanos, né? E eles, de alguma maneira, para coibir aquilo, deram de presente para todas as índias camisetas, para que elas pudessem esconder os seus peitos, né? E foi curioso que as índias adoraram o presente, adoraram as camisetas, né? Sentiram aquela coisa pressionando os seus seios. O que todas elas fizeram? Fizeram buracos nas camisetas para que os seus seios voltassem a ser expostos. Então, o cristianismo já confronta muitas práticas culturais. Ele não deve confrontar todas, porque isso gera empecilho, gera barreira. E Paulo aqui está chamando a igreja para considerar vergonhoso o que aquela sociedade considerava vergonhoso, para que houvesse identificação com aquela sociedade e não motivos de brigas e de oposição ao Evangelho. Então, note aqui que tanto a mulher quanto o homem podiam orar e profetizar, né? Cada um compatível com os valores da sua cultura. Mulheres com o véu na cabeça, porque era vergonhoso uma mulher sair sem o véu, e com os cabelos compridos, porque era vergonhoso uma mulher não ter cabelo comprido, e os homens de cabelo curto, porque era vergonhoso que os homens tivessem os seus cabelos compridos. E profetizar significa levar palavras para a igreja que refletem aquilo que Deus instruiu, que Deus orientou. Dizer para a igreja, assim diz o Senhor. Então, mulheres profetizavam. Mulheres podiam se levantar na igreja e profetizar, e ensinar a igreja a palavra revelada de Deus. Assim diz o Senhor. Então, parece que ali em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 a 15, a orientação de Timóteo parece contrariar essa prática de a mulher profetizar na igreja. Então, vamos ler ali. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como as próprias mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão, e não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, seja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, Adão não foi iludido, mulher assim por diante, né? Então, aqui Paulo está dizendo para a mulher aprender em silêncio. Então, como é que a gente concilia o que Paulo está falando para Timóteo daquilo que Paulo está falando para a igreja em Corinto? A gente concilia avaliando que os contextos são distintos. O que Paulo está combatendo ali em Timóteo é a mulher ensinar e exercer a autoridade de homem. Dentro da igreja de Cristo, na forma como Deus concebeu a igreja, a função pastoral é uma função masculina. E mulheres não podem exercer a função de liderança pastoral. Então, o silêncio que é pedido ali das mulheres, com toda a submissão, é de ela não exercer a autoridade que é típica de homem. Então, é um contexto bem definido ali para Timóteo, porque as mulheres recebiam dom de ensino, as mulheres recebiam dom de profecia. Nos dias de hoje, as mulheres continuam recebendo dom de ensino e muitas os dons de profecia. O Espírito Santo tem batizado a sua igreja, capacitado mulheres para desempenhar um ministério de ensino relevante. Entretanto, ali em Timóteo, o contexto era de estabelecimento de bispos ou pastores para a igreja. Esse é o contexto. Em 1 Timóteo 3, Paulo vai falar da ordenação de bispos
pastores, os episcopos, né, os supervisores do rebanho. Essa era uma função, e continua sendo, porque a Bíblia assim o instituiu, masculina. De novo, isso não tem nada a ver com valor, é função. Né? É uma função masculina, assim como tem funções femininas e o homem não desempenha na igreja. Por exemplo, a função de ensinar mulheres mais novas é uma função de outras mulheres mais velhas. Não é uma função de homens. Né? Então, de novo, não é uma depreciação da mulher, é só um estabelecimento de funções conforme o padrão de Deus. Mulheres podem e devem ter os seus ministérios de ensino, estando debaixo da autoridade espiritual dos seus maridos, da autoridade espiritual dos pastores da sua igreja. Então, a gente vê na Bíblia vários exemplos de ministério de ensino feminino, né? Tem muitos que defendem que a mulher não pode ensinar na igreja nunca. Isso, para mim, também é um erro, né? Porque aqui em Corinto, as mulheres profetizavam, então elas se levantavam e diziam para a igreja, assim diz o Senhor, e a gente vê, por exemplo, Priscila ensinando Apolo junto com Áquila, e aparentemente o protagonismo desse ato de ensinar Apolo era da Priscila, não era de Áquila. Tem mulheres que têm um dom de ensino e seus maridos não têm. Isso não é depreciação para os seus maridos, eles continuam sendo importantes para Deus, assim como as mulheres são importantes para Deus, mas cada um tem a sua função dentro do lar. Tem muitas mulheres que são muito mais inteligentes que seus maridos, são muito mais capazes que os seus maridos, né? Não é isso que está em foco aqui. O que está em foco são funções eclesiásticas. Né? A função pastoral é masculina, independente da inteligência ou da capacidade superior das mulheres, que tem um chamado eclesiástico distinto, e um chamado no lar para não serem as líderes, mas para serem as auxiliadoras. Assim como Deus é o nosso auxiliador. Mulheres mais experientes ensinando as mulheres mais novas, a profetisa Ana ensinando no templo sobre Jesus. Então, não há distinção na Bíblia no recebimento dos dons de ensino, mas só no exercício, no contexto que esses dons são ministrados para a igreja. Pastorado, segundo a Bíblia, é uma função masculina, e isso, de novo, não é depreciativo para a mulher. Tá? Deus, que nos fez, macho e fêmea, nos colocou em funções distintas na sua igreja. Aí nos versos 7 a 9, Paulo reforça o princípio bíblico da sujeição às autoridades superiores. O homem é a imagem e glória de Deus, a mulher é glória do homem. Então, ordem da criação. Deus primeiro criou o macho, depois criou a fêmea a partir do macho. A mulher foi feita do homem, ou seja, foi criada Eva foi criada por causa de Adão, porque Adão precisava de uma auxiliadora que lhe fosse idônea, isso para o bem da raça. Né? A mulher deve usar o véu na cabeça como sinal de autoridade aos seus maridos. O véu simbolizava que as mulheres eram submissas aos seus maridos. E por causa dos anjos, um outro texto difícil, né? O que esses anjos têm a ver com o uso do véu? Né? Então há muito debate, né? Um versículo dos mais debatidos na Bíblia, mas aqui o contexto, pelo contexto nós não precisamos complicar essa questão, ou seja, anjos são os olhos de Deus, eles estão vigiando tudo o que acontece, né? Então os anjos estão olhando se de fato as mulheres nas igrejas estão debaixo da autoridade dos seus maridos, né? Esse é o símbolo do véu. Então, Paulo reforça o valor da mulher nos versos 11 e 12. Nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Então, isso, de novo, Paulo está. Se ficou alguma impressão que Paulo estava depreciando as mulheres, ele faz questão aqui de elevar, né, o valor das mulheres muito além do que aquela própria cultura elevava. Então, ambos têm o mesmo valor, homens e mulheres, e a valorização de Paulo, como eu já disse, é algo extremamente contracultural. Paulo apela novamente no verso 13 para o uso do bom senso deles, né? Já tinha falado desse mesmo bom senso lá no capítulo 10, verso 15.
E aqui no verso 14, quando Paulo fala para eles prestarem atenção naquilo que a natureza ensina, o que é decoroso, a natureza aqui não é natureza como nós entendemos o termo, né? Aqui significa a natureza das coisas, é a prática natural daquela sociedade, que é natural naquela sociedade. Naquela sociedade era natural considerar que é desonroso para o homem usar cabelo comprido, é desonroso para a mulher usar cabelo curto, é desonroso para o homem sair de véu, e é desonroso para a mulher sair sem véu. Então, a natureza aqui é a prática social daquela cultura. E Paulo fala que outras igrejas daquela época não estavam sendo contenciosas nessa questão, porque os coríntios estavam sendo contenciosos, né? Muitos estavam querendo abandonar essas práticas que aquela sociedade valorizava tanto, e Paulo está dizendo, não façam isso, né? Não criem esses obstáculos adicionais ao Evangelho, né? Nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Nós respeitamos os valores e as práticas culturais. Respeitem vocês também. Essa é a ordem de Paulo para aquela igreja. Antes de entrar na questão da ceia, queria saber se ficou alguma questão, porque esse trecho é bem, falando do tamanho de cabelo, né? Ele é bem cabeludo. Ficou alguma dúvida? Deu para entender as minhas colocações? Sim, para mim está tudo ok. Sem dúvida. Ok, obrigado. Pode seguir, Vlá. Obrigado, Silvia. Obrigado, Karina. Vamos seguir, então. Então, entramos aqui no problema da ceia naquela igreja. Verso 17 a 34. Mas, nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que quando se reúne na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidas em vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e quando um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem desse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que você não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Então, aqui o Paulo, as palavras de Paulo, a gente entende que a ceia é uma ordenança tão importante que a igreja deve praticar até que o Senhor venha, estava sendo negligenciada por aquela igreja. Então, além dos problemas morais, além dos problemas relacionais, além dos problemas teológicos, a própria ordenança do Senhor Jesus Cristo estava sendo negligenciada. Isso era causa de doenças naquela igreja. Deus os estava visitando com severidade disciplinadora, fazendo com que muitos ficassem fracos e doentes e que alguns morressem por causa do seu desprezo à ordenança da ceia do Senhor. Então, Paulo aqui, de novo, está
chamando a atenção com muita severidade daquela igreja, está dizendo para eles, olha, tem gente aí que já morreu por causa da sua prática de desprezo à ceia do Senhor. A ceia do Senhor era um ambiente em que as panelinhas continuavam divididas. Na ceia do Senhor havia glutonaria, havia bebedice. Eles não esperavam todos estarem, ou seja, não era um memorial da morte do Senhor, não era um memorial da obra de Cristo. Era uma reunião social, era uma reunião era uma ordenança que foi transformada num encontro social de preservação das panelas, dos partidos. E no verso 20, quando se reúne no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Ou seja, eles transformaram a ceia do Senhor numa reunião social, e isso estava tendo um alto preço para aquela igreja, de doença e até de morte, e Paulo está restabelecendo aqui o princípio que foi ordenado pelo Senhor Jesus Cristo, de ter na ceia uma reunião memorial, de lembrar que o seu corpo foi partido por nós, né, que a sua morte foi vicária, ele morreu no nosso lugar. Então, quando o pão é partido, nós somos lembrados que o corpo de Cristo foi por nós partido, foi dilacerado, ele sofreu a punição que cabia a nós. E quando bebemos o cálice, precisamos lembrar que esse é um cálice de uma nova aliança, uma aliança feita com sangue, o sangue dele. Uma aliança onde ele derramou o seu sangue como propiciação para os nossos pecados. O sangue do Senhor Jesus Cristo apazigua o Pai, que nos trata como filhos, e essa é a aliança que ele faz conosco. Então, esse é o sentido da ceia. Aquilo estava sendo negligenciado por aquela igreja, e pela severidade que Paulo está tratando do assunto aqui, e pelas consequências que aquela igreja estava sofrendo pelo seu desprezo à ordenança do Senhor, isso deve, obviamente, nos remeter à importância dessa prática, dessa ordenança, né, que no nosso caso particular, nós fazemos isso todo primeiro domingo do mês, e devemos buscar participar desse momento, conforme o padrão do verso 28, cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, a participação da ceia de maneira inadequada, ela pode ser calamitosa para quem dela participa dessa maneira. Ok, meus irmãos, então aqui eu cheguei onde eu precisava chegar, encerramos o capítulo 11. Eu quero saber se ficou alguma dúvida, ou se alguém tem alguma contribuição. Nada? Ok, meus irmãos, vamos orar então, encerrando esse nosso tempo. Obrigado, meu Pai, pelas preciosidades que tivemos contato agora na Tua Palavra. Muitas questões de difícil entendimento, mas pela Tua graça e bondade nós podemos entender o Teu recado e examinar as nossas vidas à luz dos Teus padrões. Que esse seja um exercício constante para cada um de nós e que, ao fazermos isso, Seu nome seja glorificado com vidas limpas, com vidas que imitam nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos assim no nome precioso dele. Amém, Senhor.